paz do Senhor, amém, glória a Deus. Se o Senhor vier e falar contigo essa noite, então realmente você vai ser abençoado, porque eu estava ali pensando, irmão Elton, o tão pouquinho que eu tenho, o tão pouquinho que a gente consegue contribuir, mas de repente quando o Senhor vem e Ele preenche a mensagem do pregador com a sua mensagem, a igreja é edificada, a cura, a libertação, a ânimo, e eu espero que Ele fale contigo essa noite. Eu ainda estava ali confirmando a palavra, e Ele disse: pregue, porque os corações que eu quero alcançar estão aqui essa noite. Então vamos sem demora para o livro de Atos. O capítulo 16 de Atos, ele traz uma frase, mas para nós entendermos a frase, que está escrita em pano de prato, calendário, camiseta, tudo que é capô traseiro de carro, está escrito lá: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Me ajuda a pregar que vai ser melhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa, mas muita gente escreve levianamente. E para nós entender de onde é que ela brotou, qual o momento que ela saiu, nós vamos ter que ler um pouquinho mais extenso a Bíblia hoje, do capítulo 16, para nós entender a circunstância que estava acontecendo ali e tirarmos algumas lições desse acontecimento que se dá na cidade de Filipe. O som tá bom aí? Eu me ouço, parece que eu ingeri aquele gás hélio, sabe? Tá legal aí? Tá ok? Lá atrás tá bom? Amém? Quem tá a primeira vez aí conosco hoje? Olha lá, temos pessoas, muitas mãos. São bem-vindos, queridos. Deus abençoe aqui também, casal. São bem-vindos, que vocês se sintam em casa. Quem sabe você vai achar esse povo um pouco diferente, mas é só diferente mesmo, não é louco, não é nada, só diferente. Capítulo 16, vamos do 16 em diante, mas depois eu vou explicar um pouquinho do 1 ao 15. E aconteceu que, indo nós para a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, só um pouquinho aqui, nós, estava Paulo, Silas, Timóteo e Lucas que escreveu. Então, esses 4 homens, e mais alguns ali. Ela clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, quem está atento dá glória a Deus. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e outros presos o escutavam. E de repente, diga comigo, e de repente, meu irmão, já vai sendo ministrado aí que a ministração para a tua vida não é no final, já está sendo agora. Tem gente que Deus já vai falar agora, já vai trazer resposta agora. Diga de novo, e de repente,
Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz e disse: não faça isso, estamos todos aqui. Ele pediu luz, entrou para dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, último versículo, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua família. Dá para dar um glória a Deus por isso? Quantos se viram na história aí em algum momento? Quantos receberam essa palavra como promessa? No início da sua caminhada, alguém disse: se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas para chegar até ali não foi bem assim. Esse acontecimento, do qual traz o título da minha mensagem, que é as cadeias na vida, e não é as cadeias da vida, não são as cadeias que a vida prepara para a gente, mas eu quero falar das cadeias na caminhada da vida, as prisões, as angústias. Não, irmão, eu sou crente, comigo não tem isso aí. Paulo era também, bem crentão. Elias era também bem crente, entrou numa depressão profunda. Essas prisões, essas cadeias, que por ora na vida, na caminhada, no criar dos filhos, no fazer negócios, no trocar de cidade, no passar por doenças, no entrar em hospitais, no sair de hospitais, na vida, são cadeias que se levantam, que muitas vezes nos cercam, depressões, angústias, ansiedade, brigas, contendas, problemas de família. Vai lá, vai dizendo aí, qual é a cadeia? Você não quer dizer, pensa qual é hoje a cadeia que se levantou e que tem aprisionado teus sentimentos, tua alma, tem tirado tua alegria, tem tirado teu sono. Há anos muitas vezes não se levantam, mas muitas vezes vêm cercos do inimigo, cercos da vida cotidiana, do dia a dia normal, situações que acontecem a nível de nação, que podem nos prejudicar, ou a nível local, ou na tua família, ou apenas interno, você contigo mesmo, lutas. Alguém se identifica comigo? Então posso prosseguir, mas eu tenho uma certeza, se tem alguém preso aí, eu já escuto o barulho, eu já escuto o relógio dando quase meia-noite. Fica comigo, vai te preparando para levantar, porque tem corrente que vai cair de muita gente aqui essa noite, vai cair. No capítulo 16, um pouquinho antes do que nós lemos, versículos 6 e 7, a Bíblia diz que Paulo, junto com Silas, Timóteo e Lucas, eles queriam ir para a província da Galácia, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Agora aqui para os líderes, obreiros, pastores, que loucura, né? Como você é impedido de anunciar a palavra? Existem locais, horas, tempos, estações da vida, que o Espírito Santo pode dizer, não é para anunciar ali, agora. E nós muitas vezes não entendemos isso.
Aí Paulo vai de novo, e então eles chegam, estão viajando, né? Meses de viagem. No versículo 7 diz que chegaram a Mísia, e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, diz que não. Se eu sou Paulo, eu já digo, tá, de brincadeira comigo. Estou aí. Vou para cá, não me deixa, quero fazer a obra de Deus. Líder de célula, né? Muitas vezes o líder, o ministério, o pastor, o obreiro, enfim, algumas coisas nos bloqueiam. Não, mas como? Estou querendo fazer a obra de Deus, não me deixam. Só que tem coisas que é o céu que não deixa, que não é o tempo. Paulo entendeu, foi dormir. Teve uma visão, que um homem da Macedônia fazia sinal e dizia, nos ajude, passe para cá. Aí ele entendeu, o Espírito está mandando para cá. Para você entender o mistério disso aqui, gente, é o evento depois da vinda de Jesus, da primeira vinda, do nascimento e a morte. Esse evento aqui, teólogos me ajudem aí, por favor, é o evento mais significante para a civilização humana. Porque o mapa, o globo terrestre dividido entre Oriente e Ocidente. Oriente você tem ali a Ásia, grande parte da África, uma partezinha da Europa, o Oriente Médio, o Japão ali. O Oriente estava já conhecedor do Evangelho. A Macedônia, a cidade de Filipe, era exatamente a entrada do mundo ocidental, que é todo o nosso mundo aqui, Europa, Roma, América do Sul, América do Norte, todos nós vivemos aqui, o lado esquerdo do mapa é o Ocidente, e o Evangelho nunca tinha entrado no Ocidente. E quando o Espírito diz a Paulo, você não vai para cá mais agora, você vai entrar, porque pela primeira vez você vai ganhar a primeira alma, você vai botar a primeira igreja no Ocidente, porque eu tenho um plano que essa palavra atravesse esse continente, chegue na América, chegue no Brasil, entre no Rio Grande e caia em igrejinha. Por causa da obediência de Paulo ao Espírito, você hoje pode ouvir o Evangelho, porque ele estava só do lado de lá. Está entendendo a amplitude de uma obediência? Estou usando isso aqui, meu irmão. Então você vai dizer que tenho eu com isso. Só tem que obedecer a voz do Espírito Santo, porque ele é perfeito nas suas ações. E Paulo entra na Macedônia, irmão, estou arrepiado com a presença do santo, glorioso Deus aqui. Ele entra na Macedônia e ele entra em Filipe, e ele coloca os pés dentro do Ocidente, pela primeira vez, num sábado. Ele vai orar na beira de um rio. Isso mostra que em Filipe, uma cidade de 8.000 habitantes na época, ela não tinha uma igreja, ela não tinha um templo judaico, uma sinagoga para os judeus adorar a Deus. Então algumas mulheres, elas no sábado se reuniam na beira do rio, e Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, eles vão até aquele lugar para orar junto com as mulheres, e ali Paulo prega o Evangelho de Jesus Cristo, e ele ganha a primeira alma no Ocidente, que se chama Lídia. Ele ganha Lídia, certamente alguns dias depois a Bíblia diz que ele batiza Lídia e os da sua casa, e ela então convida e diz, se eu sou digna, se realmente Deus entrou na minha vida, fiquem na nossa casa, fiquem conosco. Ela, certamente seu marido, seus filhos, não sei, convidam Paulo, Silas, Timóteo e Lucas para ficarem ali. E aquela é estabelecida a primeira igreja do mundo ocidental, do qual você faz parte, numa casa, numa simples célula, numa reunião de oração, onde eles ensinavam a palavra, e Paulo fica ali ensinando agora aqueles que o Espírito Santo conduziu para pregar o Evangelho, que eram para ser excluídos dessa história, que era a nossa raça, os gentios. Meu irmão, isso aqui é grande demais, dá para dar um glória a Deus? Porque se você recebeu o Evangelho, você sabe o poder disso. E se você não recebeu ainda, o Espírito Santo está dizendo assim, atravesse a Macedônia, ou seja, vá àqueles corações, que essa noite eu quero transformar. Agora eles criam, vamos entrar no texto que eu li. Eles criam uma prática de oração, eu não sei se era diária, mas eles iam a algum lugar orar. E indo orar, diz que por muitos dias tinha uma jovem adivinha na cidade, adivinhadora, dominada por um espírito demoníaco, porque ela consultava os mortos. E toda consulta ao mundo dos mortos, toda informação dada por espíritos, não são espíritos dos mortos, mas senão demônios que agem naquela pessoa. Isso é o que a Bíblia diz.
Ah, mas eu vou lá, eu sou do candomblé, do batuque, do espiritismo, não sei o quê. Meu querido, a Bíblia condena, não sou eu. E ela era uma adivinha de alto nível. Escrava 2 vezes. Diz a Bíblia que ela tinha muitos senhores. Tinha muitos donos, era escrava. Os historiadores contam que era aproximadamente 12 donos dessa mulher, que ganhavam dinheiro com a adivinhação. E ela era escrava 2 vezes porque também era escrava de um demônio que a dominava. Chegava pessoas na cidade de Filipe e chamavam a jovem e ela adivinhava tudo, nome, número do WhatsApp, Instagram, endereço, problema na família. E as pessoas vinham se consultar com ela. Dizia: olha, tua sogra está quase morrendo. E aí eles pagavam para ouvir mais. Há uma doença na família. E ali o diabo ia usando ela inconscientemente. E esses homens ganhavam dinheiro com ela. Paulo ia passando com a sua turma para a oração. E ela dizia: ah, esse é Paulo. Acho que ela fala o nome, né? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha só, o que o demônio fala. É uma verdade ou não é? Era uma verdade. O que ela queria fazer com essa verdade? Imagina eu lá, né? Até os demônios estão sabendo que é eu, né? Ah, minha célula aqui, ó. Porque muitas vezes eu já vi isso, gente. Gente que é usada pelo diabo, elogiando ali o trabalho dos crentes, mas você nota que eles não querem nada com aquilo ali, mas eles elogiam. Tem um espírito ali, que está desviando o assunto. E ela dizia: ó, esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles ensinam o caminho da salvação. E isso foi muitos dias. Até que um belo dia, Paulo, a Bíblia diz que ele ficou perturbado. Meu irmão, pense num cara... Tu acha que Paulo era um velhinho gagazinho? Hã? Não, meu irmão, Pedro era nervoso, né? Pedro era nervoso. Paulo mandou Pedro ficar quieto. Já viu isso na Bíblia ou não? Baixinho Paulo, mas sabia o que queria. Quem sabe Silas, na verdade Silas foi junto para dar uma vigiada em Paulo. Silas foi enviado para cuidar de Paulo, para ver se realmente ele era um cara legal. Quem sabe num dia Paulo passava e dizia: eu vou mandar esse demônio embora. Silas: não mexe com isso aí que nós vamos se incomodar. Vamos orar. Lucas e Timóteo, guri novo, 18, 20 anos, anotando tudo ali. No outro dia Paulo dizia: Silas, eu vou mandar esse demônio embora. Paulo, tu vai arrumar confusão, nós vamos apanhar. Meu irmão, até que chegou um dia que o homem de Deus não aguenta, o demônio não aguenta. Sabia que ele estava ali enganando todo mundo, tirando dinheiro de todo mundo, usando aquela jovem. Paulo, a Bíblia diz que ele fica perturbado. E ele se voltou e disse a quem? Ao Espírito. Grande aplicação para mim e para a tua vida. Não é essa pessoa que você pensa que está te fazendo mal. Não é essa pessoa, não é essa empresa, não é esse governo. Não é. É um espírito demoníaco. Paulo não pede o nome da jovem, Paulo não fala com a jovem, Paulo olha para o espírito que está nela e diz ao espírito. Havia uma estrutura armada. E nós muitas vezes brigamos com pessoas, discutimos com pessoas, queremos expulsar a pessoa da nossa vida. Mas existe, a Bíblia diz, que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, ela é contra os principados. Ah, irmão, mas a pessoa é crente, não é crente direito. Você está dando contenda, não é crente direito. Tem um espírito agindo ali. E Paulo olha e nos ensina essa noite: não olhe para jovem, não olhe para menina, não olhe para pessoa, não olhe para
para isso que você acha que é material, porque existe algo imaterial, existe algo espiritual por trás, é ali que você age. Se você entrar ali, se você conseguir chegar ali, e no nome de Jesus Cristo, ordenar que aquele principado, aquela estrutura que está montada ali, se desfizer, acabou o problema. Um problema acabou, mas vai começar outro agora. Quando ele diz àquela jovem, o demônio sai dela, ela fica liberta. Paulo e Silas seguem para a oração. Chama alguém para adivinhação, paga para adivinhação. Onde é que mora esse rapaz aqui? Não sei, pergunto para ele. Não está funcionando, vem cá. Aí os troca de senhor, agora é tua vez. No outro dia, agora é tua vez. E vê que não dá mais lucro. A Bíblia diz que vendo os seus senhores que o dinheiro parou de entrar, entrava muito dinheiro, gente. Era um sistema armado. Está identificando mera coincidência com alguma coisa aí de política, coisa assim? Havia um sistema armado demoníaco que envolvia muito dinheiro. Quando mexeram naquilo ali, alguém se levantou. E foram para cima de quem? Dos crentes. Foram para cima dos crentes. Foram para cima de Paulo e Silas. E agora vão perseguir os crentes. Vão pegar eles. Acharam os dois. Os outros acho que fugiram. Pegaram Paulo e Silas, colocaram na praça da cidade. Juntaram a cidade, moveram a multidão. Inventaram mentiras contra eles, que eles estavam pregando uma doutrina que não era dali, mas ali podia pregar o judaísmo. E açoitaram muito eles, irmãos. Muito, muito. Eu quero trazer você para uma fé bem madura. Quando você mexe com o mundo espiritual, pode ter ataque. Pode. Eu não posso deixar de dizer isso para você. Eu não posso deixar você achar que você, servindo a Deus, mas calma aí, não desvia agora, fecha a porta lá. Espero terminar. Que vai ser tudo maravilha na tua vida. Porque Jesus disse, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Vocês vão se converter, vai ter pai contra vocês, vai ter mãe contra vocês, vai ter irmão contra vocês, a família vai excluir vocês. Mas aquele que deixar pai, deixar mãe, deixar família, deixar negócio e deixar esse mundo por causa de mim, vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna ainda. Dá para dar um glória a Deus? Mas vai sofrer perseguição. Pode sofrer, pode ser que não, mas pode ser que sofra. Pode ser que sofra açoites, perseguição. No nosso caso aqui, nessa cultura que a gente vive aqui, igrejinha, exclusão. Quantos de vocês não foram excluídos por causa da sua fé, dentro de uma cultura que hoje vivemos aqui na nossa cidade? Exclusão, perseguição, deboche, chacota, não sei o que mais que você passou. E Paulo e Silas passaram pela vara, queridos. Provavelmente 39 chibatadas, 39 varadas, porque 40 era o máximo, né? Nesse caso aqui, de repente, receberam 39, foram muito açoitados, foram muito chicoteados, verteu em sangue, pegaram eles, e a Bíblia fala os detalhes, lançaram eles no cárcere interior, eram muitas portas para dentro, no fundo de uma prisão, que na época aquilo era o lixo, o pior da sociedade. Imagino fora da cidade, né, um pouquinho mais longe, retirado, com umidade, com rato, não tinha luz de LED ligada lá, era escuro, totalmente breu. Imagino eu, fim da tarde, não sei, ainda prenderam os pés deles no tronco, amarraram eles, aqueles troncos antigos, que a pessoa fica presa ali, e ali o carcereiro deixou eles, naquela situação. Esqueci do meu sermão, mas eu acho que estou indo certo. Naquela situação, lança eles lá dentro, tinha outros presos. E agora aqui vem uma segunda grande aplicação para a nossa vida. A primeira grande aplicação é que você não deve lutar contra a pessoa que você acha que está te prejudicando. Existe um principado, entendeu isso? Te lança, te levanta, ora contra esse principado. Amém? E a segunda atitude deles aqui é que diante de tudo acontecido, preso agora, não tinha o que fazer, não tinha para quem recorrer, não tinha nada na terra para que eles pudessem fazer. O que eles começam a fazer?
orar, e eu imagino em meio à oração cantar hinos. E não era hino da Sabor de Mel. Nem sei quem canta. Sabe aquele, Noni? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Olha que crente malvado. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai escrever hino, vai ler Bíblia. E é famosa, canta bem melhor que eu. Mas não era esse que eles cantavam. Era salmos que expressavam agonia de alguém que serve a Deus, que é fiel e que cai na prisão. Sabe quando você está lá, que você não consegue nem cantar, só geme? Ou na verdade você nem canta hino de ninguém. É nessas horas que a gente acaba expressando as mais belas canções de amor a Deus. É as que você sai do teu coração, que não dá para cantar aqui, que não é nem bonita de cantar, mas que é a expressão de uma alma que está presa, de uma situação que prendeu, e que você não consegue sair, e não sabe o que vai dar amanhã de manhã. Eles não sabiam o que ia dar. Mas você deita, rola, chora, acorda na madrugada, derrama lágrimas e geme, e a Bíblia diz que o teu gemido é uma expressão do Espírito a Deus, como uma oração linda, transparente, que Deus ouve. Está gemendo, meu irmão? Então geme mais, chora mais, inventa hino que expressem a tua adoração, ou indignação, ou inconformidade. Você não concorda, expresse isso a Deus. E entre meio as orações, algum cântico. E a Bíblia diz que eles não começaram à meia-noite, não ache isso. Mas perto da meia-noite, certamente desde as 4, 5 da tarde, orando e cantando. Perto da meia-noite, a Bíblia ainda fala de repente, porque era inesperado. Meu irmão, o de repente de Deus vai te pegar, o inesperado de Deus vai te pegar. O de repente de Deus é poderoso para quebrar as cadeias. De repente, diz a Bíblia, alguma coisa desceu na terra. Alguém pisou mais forte naquelas placas tectônicas que estavam ali sobre a Macedônia, e um terremoto aconteceu que sacudiu as estruturas da cadeia, as portas arrancaram os cadeados, as correntes soltaram dos pés porque não conseguiram ficar presas, e de repente Paulo e Silas se veem soltos, livres. O de repente de Deus pega quem é fiel. O de repente de Deus alcança quem adora. É pouco glória, é pouco glória, é pouco demais. Tem pouca gente presa aí, porque senão eu já tinha gritado mais. Quando essa mensagem me pegou lá no meu quarto, ela ouvia a minha alma gritando. E sabendo que há um terremoto de Deus preparado para cada situação que as cadeias quiserem me cercar. Porque eu já vi ele acontecer ali atrás. Meu irmão, tem muita gente que a meia-noite está chegando. Tem muita gente que o relógio está batendo quase, está dando de repente. E tem um pregador que diz: Deus demora muito tempo para fazer de repente. Sabe o que é? É você orando 1 ano, é você cantando e sendo fiel 2, é clamando 10, e aí alguém diz de repente. É de repente para você, mas eu tenho uma história com Deus. Qual é a tua cadeia? O que te cercou? O carcereiro acordou. Quem expulsou o demônio, irmãos? Sem medo, Paulo. Quem provocou o terremoto? Paulo e Silas.
Está vendo que a gente tem poder para provocar o mundo espiritual? Queremos um culto mal avivado? Queremos uma igreja mais viva? O que você está fazendo para provocar isso? Eu oro e choro e grito cada vez que tenho que pregar, porque eu tenho que ser melhor do que ontem. Eu preciso ser melhor do que ontem. Dá para provocar o céu, meu irmão. Dá para provocar. Agora o carcereiro acorda e a Bíblia diz que ele tirou a espada e quis se matar. Olha aqui, ó, outra lição. Diante de uma mesma turbulência, diante de uma mesma situação difícil que estava ali, acontecendo ali, uns cantam hino, outro quer se matar. Está vendo aí ao redor? Diante de uma mesma circunstância, quem está cheio de Deus canta e adora. Quem está vazio de Deus puxa a espada para se matar. Só vê o fim. A história é que ele não podia deixar aqueles homens escapar. Se ele fosse pego, que tivesse fugido todo mundo, ele seria morto e morreria a sua família. Então a saída melhor que ele toma é se matar, para que os governadores lá achassem que ele tivesse sido morto e poupasse a sua família. Essa é a história de desespero de um homem que não tem Deus. E quando ele vê a surpresa, porque era escuro, que Paulo grita, não faça isso. Paulo foi rápido, esperto demais. Paulo viu ele antes dele ver Paulo. Ninguém se mexeu. Paulo grita porque era uma alma, era provavelmente abatido nele, tinha prendido ele, maltratou, chutou, mas Paulo vê a alma daquele homem com amor e grita, não faça isso. E ele olha para Paulo e diz, mas o que eu faço para ser salvo? Ah, meu irmão, e aí Paulo não perde a oportunidade. Paulo não fica tutubiando, Paulo chuta e dá gol. Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. E quem sabe Silas diz, e a casa também. E casa dele tem um monte de gente. E tu e a tua casa. E ali, meu irmão, ele vê, é coisa de louco. Sai o carcereiro, madrugada, com 2 presos, os outros prenderam de novo. Saíram da cadeia. Foram na casa dele. Foram para o rio. Batizaram a família. Fizeram um banquetão na casa. Tomaram um cafezão. Voltou lá Paulo e Silas e se prenderam lá de novo. Tem que ser crente mesmo, né? Ganhou toda a família e voltou lá e disse assim, ó, para a cidade toda, porque a cidade sobe do terremoto, está escrito na Bíblia. Para a cidade toda, ele disse assim, ó, nós sai daqui quando nós quer, tá? E nós voltamos quando quer também. Nós temos a chave da cadeia. Nós aprendemos agora que nós canta até a meia-noite, dá terremoto, solta as algemas e nós saímos de novo. Tenta aprender de novo. Bota a mão em quem não é para botar. Aí o carcereiro veio e diz, mandaram soltar vocês aí. Não, eles nos prenderam publicamente, agora eles têm que vir aqui publicamente nos soltar. A cidade tem que saber que nós causamos terremoto aqui. Vai para lá, vai para cá, conversa com os magistrados, conversa com os da lei e tal. Não, foi eles mesmo que causaram terremoto lá. Começaram a orar e cantar, o negócio sacudiu. Vão lá vocês, senão vão sacudir a cidade inteira. Está escrito aqui, ó, esses que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. Está escrito aqui, ele disse, esses que alvoroçaram o mundo chegaram também em igrejinha. Um dia alguém chegou, meu irmão, a tua vizinhança tem que olhar e tem que saber que esses que alvoroçaram o mundo chegaram ali. Tem que saber. Aquela prisão acabou, não prestou para mais nada. Não deu mais para usar. Mexeu a estrutura. Eu imagino quando o Espírito manda Paulo e Silas para lá. Jesus e o Pai conversando, estou eu aqui viajando, desenhando, conversando no céu. Nem vou desenhar muito que já é 8h20. E Jesus e o Pai dizendo, é o teu lá, o baixinho lá que tu salvou, vai dar problema em Filipe. E Jesus só olhando, só assistindo. Mas o Espírito Santo queria entrar com o Evangelho no Ocidente. Tinha um propósito. Meu irmão,
Você já viu alguém ganhar alguma coisa com terremoto? Ulisses, mestre querido, não tinha outra forma de ganhar esse homem. Não tinha uma aula de teologia para aquela noite. Não, ele já tinha dado, o carcereiro já tinha ouvido lá na beira do rio. Vamos te ajudar. Meu irmão, Deus tem seus meios. Alguém pode dizer, mas como alguém vai querer ser salvo, que se converter por causa de um terremoto? Tem que ter uma boa palavra, tem que ter uma boa música. Meu irmão, se Deus quiser fazer terremoto para salvar, Ele faz. Quer fazer enchente para salvar, Ele faz. Quer fazer silêncio para salvar, Ele salva. Não queira bitolar o agir de Deus. E olha a diferença do que nós lemos. Esse homem que queria se matar um pouco antes, eu estou encerrando. Esse homem que queria se matar um pouco antes, a Bíblia diz que ele vai para casa e ele festeja no Espírito junto com a sua família. Queridos, há uma diferença quando Jesus entra na vida de uma pessoa. E o terremoto para mim é uma experiência de conversão. Quem de nós não passou por uma experiência de conversão? Aliás, para mim todo que se converte a Jesus, ele tem uma experiência com Jesus. Qual é a tua experiência? Qual será a tua, você que hoje está recebendo essa palavra pela primeira vez? Toda conversão gera uma experiência com Jesus. Jesus não é alguém que você ouve falar, Jesus é alguém que você tem que experimentar. O terremoto foi uma experiência, sabe, pastor Anderson, eu tenho orado a Deus, e na verdade eu estou aqui, e um dos meus desafios é levar a igreja a uma experiência com Deus. Se eu puder fazer isso, incentivar, contar das minhas experiências para que você tenha as tuas, como o André convidou, vai ter um culto de cura e milagres, que alguém tenha uma experiência com Deus, e que aprenda da palavra, sim, teologicamente, para ficar firme na fé, para não se desviar. Mas meu irmão, uma experiência com Deus, ela rompe barreiras, ela quebra estruturas. A tua família não tem como contestar, não tem como. Eles vão ver que essa experiência mudou você, transformou tua vida. Malaquias diz que verão a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Malaquias 3,18 diz, então vereis a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus, numa mesma cadeia, um canta, o outro puxa a espada. Tem gente do teu lado que está querendo se matar, tem gente do teu lado que está desanimado. Quem sabe você é um desses hoje. Quem sabe você é um crente fiel, você serve a Deus, mas as cadeias te cercaram em alguma área da tua vida. Pode ser uma injustiça. Será que essa injustiça, será que essa cadeia não está te levando para uma experiência com Deus? Porque são nesses gemidos que nós temos as experiências com Deus. Quem sabe o meia-noite de Deus te pega. À meia-noite, Deus feriu os primogênitos do Egito. Na outra meia-noite eles saíram, foram libertos. O que mais aconteceu na meia-noite? Meia-noite, Sansão arrancou as portas da cidade, não foi à meia-noite? Diz um pregador que Deus age muito na meia-noite, porque o diabo tem o costume de dizer que a meia-noite é dele nas encruzilhadas aí. Mas aquela noite lá em Filipe não. Aquela noite não teve encruzilhada, aquela noite a adivinha não trabalhou mais, o demônio não agiu mais, tiveram que voltar para o inferno, recolher tudo que era deles, porque Deus disse, não, a meia-noite é minha, o meio-dia é meu, a 7h é minha, a 7h é meu, e a Bíblia diz que à meia-noite o sol brilhou como meio-dia, na noite que nasce o Salvador, Jesus de Nazaré em Belém. Tem um sol de justiça para brilhar sobre a tua vida, sobre a nação do Brasil. Tem um principado que vai cair. Vai cair. Não é homem, não é partido, é demônio, é guerra, é principado. Ore, vamos orar.
Não esqueça de orar, todo dia ore pela tua nação. Diga: demônio que está instalado no Brasil, saia. Ah, minha oração não tem poder. Tem sim, tem, porque é no nome de Jesus. Se é no teu bairro, se é no teu trabalho, bota os pés lá amanhã de manhã. Se for em silêncio, em pensamento, no banheiro, não sei qual a liberdade que você tem, diga: Satanás, saia daqui, saia dessa empresa, saia desse lugar. Eu te ordeno em nome de Jesus, pare. Se é na tua família, visite lá, ore. Se você não é aceito, vai num cantinho. Só o demônio precisa te ouvir, tua família não precisa te ouvir. Não é com eles o negócio. Se é no teu bairro, é na tua célula, aonde for, meu irmão, levanta como um homem, uma mulher de Deus, como Paulo. Fique perturbado com esse negócio, fique indignado com esse negócio, a ponto de não ouvir mais ninguém. Não quero saber, vou mandar embora. E Paulo se posicionou, libertou a moça, acabou com o domínio das trevas, ganhou uma família inteira para Jesus, gerou uma experiência e implantou o evangelho no Ocidente. A América ouviu falar de Jesus a partir daquele dia. Vamos ficar de pé. Quem sabe tua prisão é uma depressão, um diagnóstico médico, uma caixa de remédio. Quantas pessoas passam terrível medo depois da meia-noite? O Senhor está me mostrando aqui. Quantas pessoas passam medo? Não é normal, apavorante. Isso tem começado um tempo para cá na tua vida. Depois da meia-noite, pessoas passam medo terrível. Tem alguém aqui? Quero orar por você, vai acabar isso aí agora. Não tem ninguém? Ou eu não vi? Vem aqui na frente se tem. Passou meia-noite, você é tomado um medo, tem pesadelo, te bate, não consegue dormir. Vamos orar agora. Deus mostrou, vai acabar. Vai acabar. Esse é o problema, irmão? Esse que eu falei? É isso? Fica aqui, eu quero orar especial com vocês. Pode ficar aqui. Bateu meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã, você é tomado por um medo, um pavor, não consegue mais dormir, acorda cansado. Quero orar com vocês. Eu vou orar com eles, Pedro. Obrigado, vou orar com eles.